Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Este vídeo é um vídeo comemorativo, é o primeiro vídeo do ano de 2022, um ano muito importante para o nosso trabalho, para o advisor ao qual eu faço parte, para os fundos ao qual trabalhamos e convidamos uma pessoa muito especial, que é um parceiro nosso, um amigo e um sócio nas operações de crédito aqui no Brasil, o amigo Flávio Rios, que está aqui comigo em São Paulo para gravar este vídeo. Flávio, bem-vindo. Fique à vontade, fale um pouco aí da Rios Soluções e dessa experiência na área de aporte de capital e, no seu caso, também de garantias, de providenciar garantias a nossos clientes. Então, Luciano, nós somos assessor financeiro, né? E interveniente técnico para processo de cessão de garantia para clientes aqui no Brasil, tá? E esse trabalho ele surgiu com a necessidade que eu vim, né, desde a minha trajetória que eu trabalhei em banco, tá? E veio dessa trajetória de empresas que estão em busca de crédito, tá? No Brasil a gente sabe a dificuldade da empresa hoje ter um crédito para capital de giro, expansão, enfim. Então hoje a gente tem essa dificuldade. Então o nosso trabalho surgiu para que a gente pudesse ajudar essas empresas a chegar em um outro patamar. Sim. Tá? Então, em muitas delas, tem a dificuldade que é a garantia. Sim, obter a garantia porque já tinha algum problema interno de crédito, alguma coisa, e você viu esse espaço para começar a estar. Justamente. Então, assim, hoje eu vejo que muitos empresários têm a garantia, mas tem algum problema na estrutura né, financeira. Outros não têm a parte financeira, mas têm a garantia, tá? Só que não conseguem ter acesso ao recurso, ao capital. Sim, não consegue conectar as duas pontas. Então eu vi essa oportunidade, né, de nos especializarmos nesse assunto e ajudar essas empresas a chegarem ao famoso aporte de capital internacional. Sim, inclusive até para deixar claro, né, essa entrevista ela estará focada na parte de cessão temporária de garantia, que é um trabalho ao qual a Rios ela desenvolve de maneira exemplar, e também temos cases de sucesso junto, graças a Deus, e essa entrevista ela tem como base também levar tanto ao cliente que procuraria a Rios atrás de uma garantia imobiliária, como também quem é dono de imóvel. Sim. E tem interesse em conhecer esse trabalho. A Rios ela já tem toda uma formatação pré-definida e agora o Flávio vai colocar isso de maneira clara a todos nós. Flávio, como uma primeira pergunta, como na sua experiência você vê esse mercado de garantia imobiliária no Brasil? Como você vê essa disponibilidade, essa predisposição de quem tem garantias e que quer fornecer a potenciais clientes? Bom, primeira coisa assim que na minha opinião eu vejo com uma grande oportunidade, né? Porque hoje nós temos a conexão junto com o fundo, com o lender, né? E hoje também temos as garantias. Então eu vejo a oportunidade que hoje tem empresários e proprietários de imóveis que detêm esses imóveis, porém não têm acesso ao crédito. Né? E eu vejo também uma oportunidade, pela experiência que a gente vem fazendo, de imóveis que hoje não são aceitos em algumas operações no Brasil. Sim, isso deve haver bastante imóveis que te trazem que no Brasil já não podem mais ser utilizados. Então, hoje eu tenho muitos, hoje a gente tem um pipeline grande também de imóveis que chegam até mim, né, como fazendas, terrenos distantes dos centros urbanos. Sim. Né? Áreas industriais não construídas. Áreas industriais não construídas, que muitas vezes a pessoa detém esse imóvel, esse patrimônio, mas não utiliza. E muitas vezes está pagando imposto, tendo despesa sobre ele. Muitos têm despesa, já tem uma dívida sobre ele, né? Então, a gente consegue fazer esse link hoje com esses imóveis, hoje no mercado internacional, e gera receita para quem está precisando. De uma forma assim, sintetizando o que você explicou muito bem, pode dizer que a Rios Soluções ela observou um potencial de pegar ativos que hoje estão parados e sem renda, e muitas vezes gerando prejuízo ao seu dono,
unir isso a clientes que têm potencial, mas não têm esse imóveis e gerar crédito a um e renda ao outro, né? Isso, justamente. Então hoje, o que você falou muito bem, algumas empresas têm a estrutura, muito boas estruturas, né? Porque para você ser elegível a um processo de crédito, você passa por uma diligência. Tá? E a outra parte, nós temos imóveis que muitas vezes o proprietário não sabe como gerar renda com ele, então a gente tem a oportunidade para unir essas duas pontas. Entendi, ótimo, Flávio. Bom, a nossa próxima pergunta diz respeito um pouco aos critérios, né? Os critérios que um cliente precisa apresentar ou que a Rios observa num cliente para ser elegível a uma cessão temporária. Então, quando um cliente chega até você, que ele entrega a documentação, quais são os critérios, pode falar de maneira até básica, né, que a Rios observa nesse cliente para eleger ele a um crédito? Primeiro... um crédito não, perdão, a uma garantia para o crédito. Certo. Primeiro, na verdade, um agente de crédito, ele me envia a documentação bancária, o famoso kit banco, né? Por exemplo, você às vezes manda o cliente para mim, eu dou uma analisada no cliente, no perfil, na sua estrutura financeira, de capital, certo? E além disso, muitas vezes vem um projeto do que ele precisa para o recurso, tá? E vamos falar aqui, em 98% das garantias, o aval é meu. Eu tenho o poder de escolher qual imóvel eu vou utilizar para o cliente X. Sim, então a análise, ela, além de ser feita pela Rios, você já tem um aval prévio do seu provedor para liberar ou não, né? Justamente, o provedor ele me deixa à vontade para que eu possa colocar o imóvel dele em operação com a empresa que eu achar que vale a pena. É uma grande responsabilidade também. Não tenha dúvida. Está emprestando o que é do outro, né? Não tenho dúvida. Então isso aí, ele me dá esse respaldo. Claro que eu chego para o proprietário do imóvel, a operação é essa, X, já analisamos, já vimos o projeto, tal, e aí a gente entra no consenso e seguimos em frente, né? Para que a gente possa dar o retorno a você, ao agente financeiro ou a você que precisa do imóvel, né, desse critério, vamos em frente. Temos a garantia, ele é um cliente elegível para a gente poder liberar um imóvel. Fazendo um gancho nessa pergunta, todos os imóveis que você oferece a esses clientes que já vêm de uma análise de crédito e chega na sua mão já com uma certa, vamos dizer, uma certa diligência, as garantias que você traz também elas passaram numa diligência, correto, Flávio? Não tenha dúvida. O imóvel, quando chega na minha mão, a matrícula, a avaliação prévia. Hoje, como nós atuamos como interveniente técnico de garantias do fundo, então a gente tem um checklist já da própria operação, onde a gente já dá uma verificada dentro dessa lista, né, o que é necessário para o imóvel ser elegível. Então, o imóvel tendo isso, a gente segue em frente. Já está disponível, né? Está disponível. Ótimo. E Flávio, dentro do processo de cessão temporária, eu sei que muitas vezes você o cliente precisa apresentar contras-garantias a você, né? Me diga um pouco quais são os tipos de contras-garantias que a Rios aceita e que está em consonância com o seu provedor. Quais os tipos? Algumas contras-garantias, que vamos falar de algumas, tá? E aí, para que os proprietários que a gente atua aceitam. Vamos lá. Terrenos que o cliente não esteja usando. Sim. Porque muitas vezes o cliente, dono do tomador do crédito, ele tem alguns terrenos, alguns imóveis, mas esse imóvel ele não consegue fazer a operação de crédito. Então ele pode utilizar aquele imóvel específico para oferecer como contragarantia ao provedor. Tipo imóveis de valor menor. De valor menor, justamente, porque a operação de crédito que a gente atua a partir de 3 a 5 milhões de dólares, então ele precisa ter um imóvel a 50% do valor do crédito. Sim, e muitas vezes o imóvel está abaixo. Está abaixo. Alguns dos nossos provedores, eles aceitam ações de uma SCP. Uma SCP constituída específica para o projeto. Para o projeto. Correto. Né? Eles aceitam ações da empresa também. Né? Dependendo da empresa. Dependendo do tamanho da empresa. Sim. Ou fazer parte do projeto do próprio tomador do crédito. Sim, isso é bom. Ele entra como partícipe durante o processo que a garantia estiver presa lá. Né? Justamente. Eles podem aceitar maquinários que o cliente venha a ter. Então, assim, a gente pode estruturar para esse cliente uma série de garantias. Um pool, né? Um pool de garantias para que o provedor ele
ele fique confortável em entrar na operação como parceiro de uma operação de crédito, já que ele está colocando o imóvel, o patrimônio dele, né, na operação, então ele acaba fazendo essa parceria. Hoje, graças ao nosso trabalho, hoje muitos provedores aceitam entrar em operações que nós estamos à frente, sem precisar de contragarantias. Tá aí uma boa informação, né? Então, assim... Mas não é para todos, né? Não, justamente, isso que eu ia falar. Não são para todos os clientes que entram, mas há clientes que têm uma boa estrutura financeira, né? São bem aceitos, digamos assim, né? E também pelo nosso trabalho que a gente já vem executando, que já foram feitos, a gente sabe da grandeza de fazer uma operação dessa, né? E da vantagem para os clientes. Então, muitos se sentem confortáveis em estar na operação junto com uma empresa que passa por um processo de elegibilidade internacional que eu volto a dizer, não é qualquer empresa que toma o crédito. Sim. E aí está um grande valor, né, que a Rios ela coloca no processo, né? Ela praticamente traduz para o provedor a grandeza daquele cliente que muitas vezes não é observado numa análise fria. Então, acredito que vocês montam uma análise mais rica em detalhe e aí isso convence o provedor a ponto de que em alguns clientes, como você afirmou, nem precisa de contragarantia. Muitas vezes com essa análise que a gente faz, né, da empresa, da parte societária da empresa, enfim, do projeto que ele vai utilizar o capital, né, isso deixa na operação mais confortável. Sim. Também uma coisa importante sempre comentar, né, em sessão temporária, nós sempre dizemos que isso é um acordo entre cavalheiros que cumprirão suas partes, né? Eu acredito que é a missão de quem está do lado do crédito, né? E é a missão de quem está do lado da garantia. Eles agem como um acordo de cavalheiros que vão cumprir o que dizem, né? Claro, eu penso, até porque é um processo, uma alienação fiduciária padrão no Brasil. Ou seja, o lender, ele não quer ficar com o seu imóvel, sim, ele quer receber os juros. Ele quer o dinheiro, o juros e o dinheiro. E o dinheiro. E assim como o dono, o provedor, o proprietário, ele não quer problema, ele quer que a operação seja um sucesso e que ele possa utilizar o imóvel dele outras vezes. Sim, para outras pessoas que precisarem. Possam precisar, entendeu? Ótimo. Flávio, nessa linha dos critérios da CTG, da Cessão Temporária de Garantia, em base assim dos clientes que você recebe para analisar quais você pode aprovar ou não, de acordo com a estrutura, qual é o perfil básico assim do cliente que busca uma CTG? Qual é o perfil desse cliente hoje, que te procura? Bom, Luciano, geralmente o que chega até a nós, né, são empresas que possuem imóveis, tá? Empresas que têm uma boa estrutura, têm imóveis, porém eles já estão travados em operações. Sim, já tem algum tipo de alienação. Alienação, como fala no Brasil, hipoteca. Sim, né? hipoteca. A gente tem aquelas empresas que possuem boa estrutura também, mas têm imóveis pulverizados, ou seja, várias matrículas pequenas. Por exemplo, há 2 semanas atrás chegou um cliente pra gente que tinha quase 40 milhões de reais em garantias. Nossa, bom valor. Justamente, porém, diversas matrículas. Isso complica no aceite pelo fundo. No aceite do fundo, ele quer 1, 2 matrículas, né? Então são pequenas matrículas. Menor quantidade de matrícula possível. Que dê um valor maior, né? Para poder ser liberar a linha de crédito dele. Sim. Né? Chega também para a gente clientes que possuem restrição cadastral. Sim. Tá? E que isso impede ele de tomar outras formas de garantias em operações aqui no Brasil. Sim, ele já tem uma restrição, quer dizer, não consegue mais recorrer a nenhum outro tipo de garantia e aí a cessão temporária é um caminho. O único caminho que ele teria é pela cessão temporária. Entendi. Via uma operação internacional ainda, sendo mais específico. Sim. Então isso se encaixa até mesmo, pelo que eu vejo, tanto o cliente pessoa física como jurídica, né? Sim. Ambos podem solicitar a você se tiver um problema de restrição, lembrando, né, que existe um tamanho mínimo, mas eles também podem, ou por empresa, ou um produtor rural, porque nós temos um caso de um produtor rural que você conseguiu a garantia e deu tudo certo. Então ele pode vir tanto como pessoa física como jurídica, ambos tendo algum tipo de restrição, você vai analisar e pode dar a ele uma garantia, correto? Não tenha dúvida, até porque o processo de operação internacional, na minha opinião, é uma das melhores que tem, né? Mais seguras para o cliente. Bom, nessa mesma linha, né?
Quando eu já entendi do perfil, ou seja, geralmente que tipo de empresário te busca. Agora, falando um pouco daquilo que você tem no teu pipeline, quais são os tipos de imóveis que você tem para oferecer a esse cliente que te procura? Bom, Luciano, essa pergunta basicamente é o seguinte, os imóveis que são disponíveis numa operação de crédito para garantia são urbanos, rurais, industriais e operacionais, esteja ele utilizado ou não. Tá? Então a gente hoje tem esse pipeline de garantias. Tá? Hoje muitos imóveis que a gente utiliza são terrenos também que são muito aceitos, lotes, enfim, então uma variedade boa. Ou seja, a cessão temporária ela lança a mão de todo o portfólio porque do outro lado o lender tem essa flexibilidade. Isso também, a depender do cliente, o tomador do crédito, né, que está na operação, a gente, como eu falei, a gente pode, já tem o aval do cliente, verificar um imóvel construído dentro da cidade, né, para esse cliente, o perfil desse cliente ser melhor. Entendi. E Flávio, dentro do processo de cessão temporária de garantia, basicamente, de maneira resumida, quais são os passos que você segue quando você recebe a documentação de um cliente? Que passos você dá antes da oferta da LOI, que seria a oferta final, né? Sim. Primeiro a gente recebe a parte documental do cliente. Tá? A gente analisa a parte documental do cliente, toda que foi enviada pelo agente de crédito, analisa o projeto dele, tá? o racional do projeto, para que ele vai utilizar o recurso. Feito isso, a gente responde, eu mando para o cliente também, eu já penso já num provedor direto, vou utilizar para um exemplo, ser o João. Né? Então, seu João, tem uma operação para você. Então a gente já conversa com ele, já tem um retorno em 48 horas do proprietário, e aí a gente acaba respondendo de volta para o agente do crédito, no caso você, por exemplo, e com o aval positivo, positivo da operação. Feito isso, você busca o aval do cliente, me retorna e eu já mando logo em seguida a garantia que vai ser utilizada na operação, tá? Junto com a LOI da operação. Então, dentro desse processo, ou seja, você recebeu a documentação, fez a validação, dá um feedback ao provedor, haja visto que você já tem o aval, mas você, por um bom relacionamento, você faz isso? Eu já penso dentro do perfil do cliente, já penso qual provedor a gente pode utilizar. Como um jogo de xadrez, né? Porque às vezes tem provedor que prefere fazer a operação com o cliente X e outro com o cliente Y. Então, cada perfil a gente já pensa... Como você conhece cada perfil de provedor, justamente, você analisa o perfil do cliente e endereça ele direto. O provedor que não vai negar ele. Que não vai negar, porque tem alguns que você manda, não, esse aí, Flávio, esquece. já corta na hora. Né? E aí quando você recebe o feedback positivo do cliente no teu aval, no teu sinal verde, aí o passo final é a oficialização da LOI de interesse na operação, e aí a bola fica contigo. E só aproveitando essa pergunta, a LOI geralmente tem uma validade de quantos dias, Flávio, que você dá ao cliente para decidir o go no go, né? Tipo, vou em frente ou não? Porque assim, hoje a nossa LOI ela tem a validade de 72 horas úteis. Tá? Porque o provedor, quando a gente coloca isso uma oferta, fala com o provedor, a pessoa já tem a estimativa, né, da operação que ele vai entrar, então do outro lado a pessoa também tem que responder rápido, né? Porque o patrimônio é dele. Então ele está colocando patrimônio em favor de uma operação de cavalheiros. Então a pessoa tem que responder prontamente, assim como a gente responde. 72 horas, né? 72 horas úteis. Ótimo. Senão a gente recolhe a garantia e esse provedor a gente não tem mais acesso. Bom, em relação agora falando um pouco do provedor, ou seja, quem está nos ouvindo e tem um imóvel e deseja passar a você para entrar nesse pipeline de garantias que serão oferecidos a potenciais clientes. Quais são os documentos que um provedor precisa te apresentar para que você torne a garantia dele elegível? Bom, primeiro, para você que tem imóvel e não está utilizando, ou utiliza, ou está alugado, enfim, o ideal é que envie para a gente a matrícula, tá? Atualizada, certo? É uma avaliação preliminar do seu imóvel, para que a gente verifique, tá, o imóvel, qual é o imóvel, que localidade é, certo?
E, além disso, eu mando um checklistzinho de algumas certidões básicas que a gente, seja ele rural ou urbano, que ele precisa ter. Existe lá umas certidões chaves. Chaves, né? Que ele tem do CCIR, o TIR, o GEL na matrícula, nas fazendas rurais, já dá um bom norte que ele precisa, né? E, em tese, eu falo sempre para o proprietário, se o seu imóvel ele tiver livre de ônus e passivo de uma alienação fiduciária, não tem motivo dele não entrar em operação. Não, é dele ser negado. Dele ser negado, né? Caso ele tenha algum problema nas certidões pessoais, né? Enfim, e que o imóvel realmente esteja com dificuldade. Então, aí sim ele não consegue. Então, basicamente, para quem é provedor, para quem é dono de garantia, ele tem que manter uma matrícula atualizada, uma avaliação preliminar, e você vai fornecer a ele um conjunto de certidões de acordo com o imóvel para que ele te forneça, para que aí você faça a análise e devolva a ele dizendo se... Justamente, ó, a gente manda aqui, não, isso aí eu consigo, Flávio, isso é fácil, eu tenho, a gente dá uma analisada também, aí só deixar aqui no pipeline que com certeza... Logo será chamado. Logo será chamado, não tenha dúvida. Bom, uma pergunta interessante, você falou do prazo de duração da LOI, que são 72 horas. Mas quando o cliente ele aceita a LOI e entra no processo de cessão temporária, ele tem um prazo para fechar a operação. Qual é hoje o prazo, Flávio, que você trabalha para que um cliente, uma vez aceitando a LOI, ele tenha para fechar a sua operação junto ao seu lender? Sim, então isso é uma pergunta importante porque muito empresário, às vezes, a gente já teve casos, né, recentes e que a gente manda a LOI e a operação não consegue finalizar. Tá? E todo provedor ele tem o seu tempo, né? E a gente também está junto com ele nesse tempo. Então a LOI hoje ela tem 90 dias úteis para ele poder finalizar a operação dele. Que caso ele não consiga finalizar, mas ele precise de mais tempo... 90 dias úteis ou corridos? Úteis. Não há problema dele falar, ó, gente, vou precisar de mais 20 dias, 30 dias. Ele precisa comunicar, né? Comunicar. Com uma antecedência média de quanto, Flávio? Do prazo final? Pelo menos 30 dias antes. 30 dias antes tem que comunicar. Caso ele tenha algum problema no curso da operação. No curso da operação, ou atrasou naquilo, aquilo ali, a gente sabe que, né, a dificuldade no Brasil, a parte cartorária, a parte que demora, diligência, isso não é problema. A questão é quando fica vagando e a gente não tem um retorno. Então, agora, se teve o prazo, estourou o prazo, o cliente não avisou, a garantia ela é recolhida. Volta para o banco. Volta para o banco e avisa ao provedor. Entendi. E Flávio, nós falamos aqui um pouco de empresas que estão endividadas e até falamos um pouco de projeto Greenfield, que são projetos que saem do zero. Mas, especificamente falando para essas pessoas, empresas que estão em recuperação judicial, que hoje entendemos que ela não tem crédito, né? Ela só consegue crédito com taxas muito altas e curto. Ou projetos Greenfield, que são geralmente projetos muito difíceis de se estruturar garantia. Esses dois tipos de clientes em recuperação judicial e Greenfield, eles têm acesso à cessão temporária de garantia? Por incrível que pareça, tem. Por quê? Eu vou falar sobre a minha ótica, tá? De que está do lado da garantia. Os clientes que estão em RJ, eles hoje não conseguem viabilizar um recurso aqui no Brasil por conta da sua atual situação. Sim, correto. Então, quando você vai para um projeto de operação de crédito internacional, cria-se uma nova estrutura internacional. Sim, tira o foco da estrutura que está ali com algum tipo de problema e atrelada a um processo. Isso. E o foco da CTG, ela é focado no projeto do cliente. Ou seja, qual é o seu projeto da utilização desse recurso? Sim. Então, se a operação é para a sua alavancagem, para você reestruturar-se, a gente entra na operação com ele. Porque o objetivo da gente é ajudar o cliente e também nos ajudar, né, dentro da nossa operação. Quando a gente olha um projeto Greenfield, né, um projeto do zero, a gente olha mais a parte do societário, quem está por trás desse projeto. Além do próprio projeto. Além do próprio. O próprio projeto é a vara mestra. É a regra básica, né? Eu tenho que olhar para que ele vai utilizar o recurso. Né? Então, são essas as características, né, de cada lado. Do RJ,
ele vai constituir algo lá fora, a gente vai analisar o projeto para que ele vai usar o recurso, e aqui o Greenfield, quem está por trás desse projeto, quem são as pessoas responsáveis, né, pelo projeto e, claro, o projeto em si. Só a notícia que você deu, que hoje quantas pessoas nos ligam, né? Projetos Greenfield, inclusive recentemente, na semana passada ligou um da área de geração distribuída e eles geralmente nunca têm garantia. Geralmente são dois tipos de projetos Greenfield que as pessoas vêm sem garantia, você vai concordar comigo. Um é energia solar, que geralmente eles nunca são dono da área, e minerador, que a maioria não é dono do superficiário, é só do lavra. Então, esse tipo de cliente, dependendo do que você já explicou, eles têm uma oportunidade de conseguir a garantia dele junto a você. Então, isso é uma novidade, é uma informação muito importante, porque existem milhares de empresas, Flávio, batendo cabeça, buscando crédito sem garantia. E pelo que você demonstra e mostra, o primeira régua ele tem que conseguir uma boa garantia. E você é um caminho para isso. É isso. Eu sempre conversei com um empresário na semana passada. O rapaz tinha um objetivo, né, de construir lá, fazer os seus projetos, mas não consegue no banco de jeito nenhum, porque a gente sabe a dificuldade. A pessoa tem lá 20%, 30% já tomado em endividamento bancário, o cara não tem. Então, assim, o cara tem imóvel, mas está travado. Então, assim, o Brasil dificulta muito, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas que têm imóveis, muitos proprietários que têm imóveis, tá? Mas está sem uso, né? Porque os bancos hoje aqui no Brasil não aceitam. E é aí que pode levar vamos dizer assim, não vou falar a vantagem, mas pode ter um crédito, como você explicou, em cima desses imóveis parados e hoje uma empresa em recuperação judicial ou um Greenfield pode buscar o projeto via você. O cara pode realizar o sonho dele. Isso aí, tá certo. A palavra é boa. Ele ia realizar o sonho dele, porque às vezes ele está lá, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer? Vou criar um projeto para um banco de desenvolvimento aqui do governo, vai ficar parado lá durante quanto tempo? Sendo que ele pode ir por outra via. Mas no ano de eleição que vem, o ano que vem. Né? Vai ser complicado, mas graças a Deus a gente vai ser a chave para essas pessoas. Isso, a chave para a realização do sonho. Dele. Flávio, nós falamos muito sobre cessão temporária de garantia, mas eu sei que existe uma modalidade onde o provedor ele deixa a garantia, né, pós-operação com o cliente. Como funciona essa cessão permanente de garantia? Isso aí foi uma nova, digamos assim, conquista nossa, né? Sim. De fazer a operação com os clientes com o chamado cessão permanente de garantia, ou seja, o cliente, o proprietário, ele acaba vendendo o imóvel, tá, pro dono da operação, porém pós-crédito em conta. Sim. Então imagine que hoje as pessoas podem adquirir um imóvel, né, o tomador do crédito, que vai entrar no seu patrimônio. Sim, vai aumentar o patrimônio da empresa, tá, por um valor muito menor de mercado. Sim, e utilizando o próprio imóvel para comprar ele mesmo. E o próprio imóvel para comprar ele, justamente. Então, assim, claro que para o proprietário, ele só... Como é que faz essa resolução? Primeiro é alienado o imóvel, faz a alienação do imóvel. Sim, para obtenção do crédito. Obtenção do crédito. Após a alienação e o crédito em conta, aí sim a gente faz, o dono do imóvel com recurso em conta, faz a mudança de titularidade, claro, com autorização do lender, certo? E aí muda a titularidade do imóvel para o proprietário. Podemos dizer que nesse caso o cliente ele leva o crédito e o ativo, né? Leva o crédito e o ativo e isso faz com que ele, numa próxima operação... Não precise mais alugar. Custo zero. Entendi. Muito boa, muito boa. E Flávio, aqui agora estamos quase no fim, né? Então tem aqui mais algumas perguntas, mas uma muito interessante é quais são, na sua visão, qual é a diferença do processo de cessão temporária de garantia executado pela Rios para o que tem no mercado aí? O que a Rios vê de diferença no que ela faz para o que o mercado oferece a um cliente que busca uma garantia? Tá, a gente, assim, uma das grandes vantagens do nosso trabalho digamos que uma garantia, ela tem alguma dificuldade durante o processo na operação, a gente pode trocar esse imóvel. Sim. 1, 2, 3 vezes se for necessário. Entendi.
Então isso aí, eu não vejo ninguém que faz isso pelos clientes. Sim, entendi. Né? Uma grande vantagem é você fazer a operação e o cliente, o tomador, ele não vai ter nenhum tipo como posso falar assim, ele vai pagar no final a operação. Ele vai pagar o custo da locação? O custo da locação no final, sem nenhuma entrada na frente para o proprietário. Pelo relacionamento hoje que nós temos com os garantidores, isso dá uma grande vantagem na operação. Sim. O cliente não precisar pagar parte da locação antes de receber o crédito, né? Até porque todos nós sabemos que a operação ela é muito bem desenhada, né? E nós, por fazer parte dessa operação, né, com as garantias dos imóveis, nós ficamos muito seguros em fazer essa operação. Assim como os clientes também, os proprietários e os tomadores. Então isso há um casamento muito perfeito. Ou seja, vamos dizer, esse bom relacionamento reflete nesse ganho para o cliente que procura. E vou te dizer, o fato de o cliente pagar o aluguel pós-crédito já é um imenso diferencial, né? Não tenha dúvida. Então, assim, para a gente chegar nesse ponto aí, porque foram várias, digamos, a gente fez algumas vezes, nos deu essa credibilidade, né? Então, no mercado. Então, hoje, graças a Deus, a gente está indo muito bem, digamos assim. E Flávio, qual é o produto que a Rios quer trazer para o mercado em 2022 para oferecer não só ao provedor, mas também ao cliente que busca garantia? Você tem alguma coisa em vista para 2022? A gente está formatando e formatou, em 2022 a gente vai trabalhar muito forte nessa parte, que é o seguinte: hoje existem imóveis operacionais, tá, que estão alugados, né? Para um exemplo, vamos dar uma faculdade que está alugando um imóvel, né, um prédio. Ou uma concessionária de veículos, um supermercado. Enfim, por aí vai. E ele alugou esse imóvel para um cliente. Porém, esse imóvel, ele pode também gerar uma segunda nova receita. Ou seja, ele pode entrar numa operação de crédito, mesmo estando locado, e receber uma cessão temporária, ou seja, um percentual do crédito liberado para você que está alugando novamente. Ou seja, você tem duas receitas, dois aluguéis, vamos falar assim. O aluguel do seu cliente, que está em contrato lá com você, e um outro cliente que está utilizando o seu imóvel para tomar crédito. Então, esse produto, pelo que entendo, é buscar esses imóveis que hoje estão locados e que o cliente não quer vender, ele quer explorar o imóvel, e você vai oferecer isso no mercado para que esses clientes não, vamos separar, os provedores, né? Provedores, justamente. Levem até a Rios para que ela leve aos clientes do crédito. Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo recente, né? Tem um imóvel lá na Bahia que está lá o prédio inteiro para alugar. Já está alugado não? Ainda está para alugar? Está alugado, está lá, aluga-se. Então, ou seja, esse imóvel, ele está esperando um cliente, uma empresa que alugue o imóvel e pague lá o mensal dele todo mês. Além dele poder continuar procurando esse cliente, ele pode usar este imóvel para fazer uma cessão temporária de garantia e ter a receita e ter a segunda receita do aluguel também. Se for olhar num prazo de, como você disse, num prazo de 3 anos, ele terá o dobro da receita ou até mesmo uma receita maior do que o aluguel, né? E numa operação 100% segura. Sim. Porque muitos dos clientes que tomam o recurso, eles usam a cessão de temporada de garantia para alavancar uma segunda operação. Então, o objetivo não é utilizar o recurso todo no seu projeto, né? É uma das coisas que a gente conversa também, né? O cliente ele usa uma parte do recurso, a outra parte, que é o ideal, ele alavanque no mercado, numa segunda operação, certo? E libere o imóvel desse cliente até muitas vezes em menos de 3 anos. E isso é uma garantia, é uma segurança muito boa, porque hoje quem tem o seu imóvel locado ou não, esperando uma locação, ele já pode ganhar esse dinheiro e ter a certeza que, na melhor das hipóteses, ele não utilizará pelos 3 anos, ele poderá ter um recurso num tempo maior e uma locação num tempo menor. Imagine, tive um provedor que falou assim: Flávio, eu vou receber à vista? Vai receber à vista, né? Sim. E aí eu falei com ele, né? Existe uma real possibilidade da empresa quitar esse crédito antes, porque o objetivo é entrar numa segunda operação de cash collateral, né? Então,
Imagine que vai terminar um exemplo com 1 ano e meio, 2 anos a operação. Aí o cliente, o tomador perguntou para mim, o proprietário, aí eu vou ter que devolver o dinheiro para ele? Eu falei, é que tá a vantagem, amigo. Não, você recebe à vista. O recurso que ele pode quitar antes. Então isso eu vejo como uma vantagem para o proprietário também. Na verdade é uma vantagem para os dois, né? Pros Porque dois, se ele está quitando é porque ele conseguiu um crédito muito claro. melhor, em taxas melhores. E esse custo de antecipar vai ser bom para ele. Então esse contrato de cavalheiros, como a gente falou, de parceria, é muito bem feito, né? A pessoa finaliza a operação, libera o imóvel e já fica todo mundo tranquilo, feliz. E já vai para a próxima. Vai para a próxima e por aí vai. E Flávio, para fechar nossa entrevista de hoje, qual a tua recomendação para um cliente que já pegou o crédito pela CTG? Aquele cliente que já foi lá, já passou pelo processo, foi feita a alienação em favor dele, ele pegou o dinheiro, pagou o que é devido e hoje está com o dinheiro em conta. O que você diria a esse cliente? Eu diria para esse cliente que já tomou o crédito, tá, como um imóvel com a garantia, que ele procurasse ou partisse para uma segunda operação, para que ele pudesse ter uma nova estrutura de operação com prazos melhores, com juros melhor, tá? E que ele pudesse entrar nessa operação sem utilizar o imóvel, porque o imóvel eu vejo uma operação para ele poder dar uma subida, dar uma alavancada, ser uma ponte para o que vem pela frente para ele, que pode ser muito bom. Ou seja, ele já antevê o próximo passo logo que concluiu o primeiro, né? Porque essa operação inicial muitas vezes você dar um pontapé no seu sonho, inicializar o seu sonho. E depois o empresário vai atrás, né, vai com assessoria, claro, né, especializada, de realizar novos objetivos e com uma estrutura melhor, né, assim, vai estar mais capitalizado, enfim. Já não vai estar no sufoco, né? Está no sufoco, então, porque muitas vezes não chegam os pedidos dos clientes que já tentaram de tudo aqui, mas que, como eu falo, a gente tem a saída. E imagine que você tem o fundo e a garantia junto, só falta o cliente. Entendi. Bom, eu quero te agradecer essa entrevista, agradecer inclusive o workshop que fizemos lá em Salvador. Foi muito bacana. E dizer a todos que estaremos aí no ano de 2022. Essa é a primeira entrevista, mas teremos outras entrevistas, inclusive com a participação do Flávio, e teremos eventos pelo Brasil inteiro, serão no mínimo mais 18, fora outros eventos que estão em planejamento para que possamos levar informação a quem decide, aquele cliente que já se decidiu buscar um crédito internacional ou ao provedor que já se decidiu entregar as garantias dele a você para um processo de crédito. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais.